Boa noite, irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos começar o nosso culto hoje com uma oração e depois as músicas, ok? Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por essa noite. Pedimos que o Senhor esteja nos abençoando. Fala conosco através das músicas, Senhor, e também da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com o hino de número 155, O Grande Amigo. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Cristo em oração. Temos lutas e pesares e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Agora nós vamos cantar o hino de número 154, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindas tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim.
Graça e paz, queridos irmãos. Como é bom estar com os irmãos mais uma vez, desta vez virtualmente, mas a comunhão é a mesma. O nosso coração está junto e firmes em oração para enfrentar essa crise que assola não apenas o Brasil, mas o mundo. E no Brasil, sobretudo, o estado de São Paulo. E precisamos estar firmes em oração, caminhando firmes juntos com o Senhor para que vençamos todas essas crises, como diz lá o texto de Efésios 6, firmes, permanecer firmes depois de tudo isto. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Aqui estamos também em oração, confinados, ou seja, isolados, mas em comunhão com a família para que Deus nos traga a vitória depois de tanta angústia que o mundo está passando. Eu creio que essas experiências nos trazem lições preciosas que depois poderemos compartilhar dessas experiências com os nossos filhos, netos e assim por diante, porque é uma experiência que ficará marcada na história de cada família, na história de cada um de nós. Pois bem, irmãos, eu quero agradecer ao pastor Ezequiel pelo convite, para que trouxéssemos então esta reflexão, esta mensagem ao coração dos irmãos, e eu quero falar de algo que tem impactado minha vida, que eu sei que Deus vai falar ao seu coração também. Ok, pensando nesta crise além dela, né, o que vai marcar é o nosso caminhar com o Senhor, como é que temos andado com Cristo, como é que Ele tem estado com cada um de nós e como é que nós temos nos mantido diante dele. Então eu quero compartilhar com os irmãos o andar com o Senhor, andar como crentes em Jesus e andar com Ele, como é que deve ser este caminhar. E eu quero tomar emprestado a epístola que Paulo escreve aos Efésios, porque é uma epístola que trata do andar do crente, de como devemos andar. Em sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo chama a atenção para o modo de andar do crente. Tanto no hebraico quanto no grego, a ideia de andar é estar junto, né? Mas é também de caminhar juntos, de conduzir-se e comportar-se. E vamos escolher estes termos, que eu creio que tem tudo a ver com a nossa caminhada cristã, o significado de andar, porque entendemos que este é o sentido que Deus quer, é o sentido que o apóstolo Paulo quis dar em sua epístola aos Efésios. Veja comigo, abra a sua Bíblia para o livro de Efésios. Vamos começar no capítulo 2, ok? Eu vou transcrever o texto aqui para os irmãos, para que possam acompanhar comigo. A leitura desses textos vai estar aí, portanto, na tela. Então veja comigo alguns versículos que falam sobre o modo de andar do crente. Começando com o capítulo 2, versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja aqui que ele está falando da forma como nós andávamos anteriormente quando não conhecíamos o Senhor. Depois ele, no verso 3, entre os quais, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como os demais. Em primeiro lugar, ele trata de que nós andamos, ele diz que nós andamos segundo o inimigo, segundo Satanás, segundo o inimigo das nossas almas. Depois ele diz que nós andamos também segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a nossa vontade, a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Se seguíamos a doutrina do inimigo, claro que vamos nos conduzir por essa doutrina. Isto realmente vai refletir no nosso caminhar de acordo com aquele a quem estamos obedecendo. No capítulo 2 ainda, no versículo 10, para que fomos salvos? Qual a finalidade? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja aí a ideia de
andar mais uma vez. Andávamos segundo o curso deste mundo, mas Deus nos fez feitura dele, criados em Cristo Jesus, né, para as boas obras que Deus já tinha preparado, né, para que andássemos nelas. No versículo 13 do capítulo 2, mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados, e aqui tem a ideia de andar, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. No versículo 17 ainda do capítulo 2, e vindo, evangelizou paz a vós, outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. O verbo vir, vindo, tem a ideia realmente de andar. Ele veio, evangelizou paz, reconciliação, comunhão aos que estavam longe e paz aos que estavam perto. Agora vamos lá para o capítulo 4, saindo do capítulo 2, pulando o capítulo 3, né? Indo para o capítulo 4 de Efésios. Logo no primeiro verso. Veja lá, logo no primeiro verso está escrito: rogo-vos, pois, eu, diz o apóstolo Paulo, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ou seja, nós andávamos segundo o curso deste mundo, as inclinações da nossa carne e os desejos do inimigo, mas agora ele escreve que devemos andar de modo digno, ou do modo digno da vocação a que fomos chamados. No verso 14 do capítulo 4, para que não mais sejamos meninos, ou como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Nós somos salvos e devemos andar como filhos da luz, andar em Jesus como santos e servos do Senhor, para que não sejamos mais soprados, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina que surja, que apareça. No versículo 17 do capítulo 4 ainda, isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. Não mais andeis assim, como os gentios andam, na vaidade dos seus pensamentos. E como deve ser então o andar? Capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro ou aroma suave. É assim que deve ser agora o nosso andar, que antes andávamos desbaratados, sem direção, sem Deus neste mundo, mas agora que temos Jesus, que fomos salvos e criados em Cristo Jesus para que andássemos nas boas obras, devemos andar como filhos da luz, devemos andar em amor, como Jesus assim mesmo nos amou e se entregou por nós. No versículo 8 do capítulo 5, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Um termo que eu venho repetindo aqui. Andai como filhos da luz. No versículo 15, portanto, tomem cuidado, ou vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Agora temos o Espírito Santo que nos dá a direção, que nos guia, e devemos andar assim, como sábios e não mais como nécios. Queridos, há um personagem bíblico que fala, que a Bíblia diz que ele andou com Deus. Vocês sabem de quem eu estou falando, de Enoque, lá em Gênesis capítulo 5, 24. Ali nós somos informados de que Enoque andou com Deus. Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. A ideia aqui é estar habitualmente com. A palavra hebraica tem esse sentido de estar habitualmente com. Enoque estava habitualmente com Deus. Esta ideia de caminhar junto aqui é reforçada em Hebreus 11, na lista lá dos heróis da fé, referindo-se a Enoque, nos versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, porque Deus o trasladara.
Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. 2 vezes se fala que ele andou com Deus, no versículo 22 e o versículo 24. Depois essa ideia de caminhar junto acabou significando também uma regra, conduta, uma maneira de viver. Enoque, que significa dedicado, era um dedicado que estava na companhia constante do Senhor, em comunhão íntima com ele todos os dias. Mas o que isto tem a ver com o andar de Efésios, de que trata o apóstolo Paulo? Queridos, é porque habitualmente quem está andando com o Senhor é alguém cuja conduta é moldada e dirigida pelo Senhor. Uma pessoa que anda com Deus mostra isso na sua conduta. Andar com Deus é manter comunhão íntima com Ele, de forma constante, de forma diária, não uma vez por semana. Quem anda com Deus não precisa ficar apregoando isto. Ele vai mostrar isso pela sua conduta e as pessoas vão saber como ele anda com o Senhor, ou que ele anda com o Senhor pela forma que ele anda, de sua conduta, do seu trato com as pessoas e com Deus. Até o rosto dessa pessoa é diferente. Eu quero chamar a atenção para a experiência de Moisés. Lá em Êxodo 34, versículo 29, diz que quando Moisés ele desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando ele desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Quem anda com Deus mostra isso na sua face. A gente vê também na experiência de Pedro e João, lá em Atos capítulo 4, versículo 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que coisa maravilhosa e linda! Os homens que eram inimigos do Evangelho reconheceram que Pedro e João haviam andado com Jesus, havia estado com Jesus. Quem está com Jesus vai mostrar isso na sua conduta. Quem anda com Deus mostra isso na sua maneira de viver. Quem anda com Deus vive na companhia de Deus e sua vida acaba sendo uma regra de conduta e um testemunho para aqueles que estão ao seu redor. Andar com Deus produz consagração. Quem vive com Deus é diferente dos outros, irmãos. Quem vive com Deus tem um testemunho diferente das demais pessoas. Também uma pessoa que anda com Deus tem uma vida de fé que agrada a Deus, como era a vida de Enoque. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz que Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ele que é descendente de Sete, quando o nome de Yahvé começou a ser invocado, conforme Gênesis 4, 26, ele passou a vida andando com o Senhor, até que foi tomado por Deus para si. Enoque ele vem de uma linhagem de piedosos que tinha intimidade com Deus. Isso me chama a atenção de que a nossa conduta está ensinando os nossos filhos mais do que nossas palavras. Enoque aprendeu com os seus pais, avós e os seus antepassados a andar com o Senhor e pôde viver com o Senhor porque aprendeu assim com a sua família. É muito bom quando os pais passam sua fé para os seus filhos e os educam no temor de Deus. Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não vai se desviar desse caminho. Se você ensinar com sua conduta a andar longe do Senhor, sem comunhão com o Senhor, sem oração, sem Bíblia, sem fé, sem comunhão com Deus, seus filhos vão aprender isto. Mas se você tem uma vida de fé, de comunhão com o Senhor, comunhão diária com o Senhor, seus filhos vão aprender isso. Uma pessoa também, irmãos, uma pessoa que anda com o Senhor, uma pessoa que anda com Deus, tem intimidade com Deus. Eu creio que este é um termo que deve fazer
parte do nosso dia a dia. Né? Intimidade com Deus. No texto de Gênesis 5:24 diz que Deus tomou Enoque para si. Só ele e Elias não viram a morte. Ele tinha intimidade com Deus. Deus quer a sua companhia. Deus quer a sua companhia, a companhia da pessoa. Não uma visita uma vez ou duas vezes por semana. Muitos visitam Deus em vez de andar com Ele. O ideal não é aparecer de vez em quando diante de Deus, mas andar constantemente, perenemente com Ele, manter comunhão íntima com Ele. Esta é a ideia do andar com o Senhor. Estas duas ideias de caminhar junto em comunhão e andar da forma digna para o que fomos chamados, digna do Evangelho, do nome do Senhor. Então eu concluo que Deus se agrada somente daquele que anda com Ele e tem a sua conduta moldada por essa intimidade constante. Você tem andado com Deus, meu irmão, minha irmã? Como tem sido esse andar? Esse andar tem sido perene, tem sido constante, tem sido diário, ou você tem visitado Deus, ou permitido que Ele te visite apenas algumas vezes por semana? Eu creio que, irmãos, há uma oração que a gente precisa fazer agora. E em nome de Jesus, curve a sua cabeça e vamos orar comigo. Querido Pai, é no nome de Jesus que nos dirigimos a Ti. Porque queremos sim, Senhor Deus, andar contigo em comunhão com o Senhor, uma comunhão crescente e não uma vez por semana. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, a entender bem o sentido de andar contigo. Dá-nos a iluminação, o entendimento através do Teu Santo Espírito para que aprendamos de fato a andar em obediência ao Senhor, como o Senhor bem quer que nós o façamos, Pai Santo. Faz isso. Pedimos a Ti em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amanhece o dia cheio de alegria e eu andando com Deus, sem tormento e dor, não tenho temor, estou andando com Deus. Se alguém chegar e me perguntar a razão do meu viver feliz, eu direi